Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas mais um capítulo aqui, mais um episódio das nossas conversas afarinhadas da Academia de Atores Tríade. E eu quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre um novo curso que eu desenvolvi dentro da Academia de Atores Tríade. Uma proposta bem bacana, uma formação de 20 horas de formação, de experimentação, de sentir o corpo do ator, para você que já é ator, que já atua, trabalha, quer reciclar, quer trocar aprendizados, porque eu também não sou um grande entendedor, ainda mais porque eu vou me permitir passear por dois grandes nomes da formação e da preparação do corpo do ator, que é Arthur e Grotowski, né? Então, Jerzy Grotowski e Antonin Artaud são nomes que são referências para o teatro moderno e contemporâneo. Então, eu não quero que ser o grande entendedor. Talvez você que vai assistir até entenda um pouco mais do que eu, mas é o convite que eu te faço: partilhar, comenta, se gostar, deixa a sua sugestão. Vai ficar muito bacana a gente poder trocar esse aprendizado. E você quiser saber mais, no final do vídeo vai ter as orientações, como é o curso, saber detalhes se você quiser fazê-lo presencialmente ou até mesmo online. Vamos tentar uma proposta nova aí, esse encontro, essa possibilidade de encontro, que a gente possa se permitir essa troca. Então, eu chamei então essa experimentação de o ator em estado de presença, interpretação, corpo e vocalização a partir de Arthur e Grotowski. Propostas são 20 horas de formação, online, né? Então ao vivo ali para que a gente possa ter esse momento de encontro, introdutório e intermediário, e não é um curso, porque fazer um curso online de teatro que trabalha interpretação, corpo e vocalização a partir de Arthur e Grotowski é meio loucura. Talvez seria um momento de experimentação, de encontro, de troca, uma pequena imersão de 20 horas. Porque com esses dois nomes a gente precisaria de muita coisa, de muito conhecimento, de muita vivência, de muita proximidade, porque é sentir, né? Arthur e Grotowski a gente precisa sentir. Mas vamos lá. A pedagógica. Qual é a proposta pedagógica aqui? É a investigação integrada entre corpo, voz, impulso, presença e ação cênica. Superar essa mera reprodução psicológica ou naturalista do personagem. Então, às vezes, a gente está tão preocupado em mergulhar, eu preciso dar vida ao personagem, que eu me esqueço que esse personagem precisa existir. Então, uma coisa que eu aprendi muito com a minha caminhada de formação, e até hoje eu busco ainda formar, eu não parei os meus estudos do teatro, e eu trago muito de Stanislavski isso: o ator precisa ser em cena, ele precisa mostrar a verdade. E a gente percebe muito nesses tempos de novidade digital, um distanciamento da verdade cênica. Então, o ator contemporâneo tem se perdido e tem encarado e mostrado estereótipos, caricaturas do personagem. E para que a gente consiga quebrar aquela quarta parede, chegar à plateia, mostrar para a plateia uma verdade, a gente precisa de uma investigação integrada, de corpo e voz, impulso, de sentimento mesmo, para que a gente não seja mera caricatura do palco ou diante da câmera. A gente tem que ter tudo isso. E a proposta pedagógica dessa imersão é isso. Essa investigação integrada de corpo e voz, impulso e presença na ação cênica. Então, o ator se colocar em corpo e voz para que ele seja presente nesse personagem e dê uma vida ao personagem. E as referências fundamentais, então, Antonin Artaud, Teatro da Crueldade, né? Essa valorização da dimensão física e sensorial em detrimento da palavra estritamente literária. Então, Antonin Artaud, ele valoriza o físico, o sensorial da ator.
E não simplesmente pegar o texto e decorar, mas o som e a voz explorados como matéria vibratória e prévia ao significado lógico. Então, para que eu interprete Romeu diante do corpo inerte de Julieta, a minha voz, a minha sensação, o meu físico, meu corpo precisa transmitir, não simplesmente chegar falando o meu texto, colocando, vomitando as palavras. Eu preciso que o corpo sinta. O público precisa perceber o corpo do ator em cena. Então, há um sensorial, há uma dimensão física que precisa. E Arthur chamava isso de teatro da crueldade, nessa se violentar-se em cena, isso deixar que o seu corpo sinta primeiro que a voz, que você se coloque em corpo e presença em cena. Já Jerzy Grotowski, nessa segunda referência, o teatro pobre, treinamento psicológico, o ator como centro absoluto do acontecimento teatral e do encontro com o espectador. Então, se eu quero encontrar o espectador precisa perceber o ator ali. Esse ator precisa se colocar como centro absoluto da cena. E o verdadeiro ator, ele não espera pegar protagonista ou antagonista. Ele pega o personagem que lhe é dado e ele faz o personagem ter verdade em cena. E é essa verdade que o ator coloca no personagem que vai dizer a sensação do público. Eu já tive a experiência de pegar personagens que eram para ser secundários, foram construídos para ser ponte para o protagonista. Mas eu vivi, eu dei uma verdade em cena que o personagem acabou ganhando vida própria, ganhando história própria em cena. Por quê? Porque o ator precisa se colocar no centro absoluto da cena, do acontecimento teatral. Porque a partir do momento que ele se coloca, ele começa a ser visto, o personagem começa a ser visto pelo público. Então, a via negativa como uma remoção contínua de bloqueios e tensões automotistas e automotismos, né? Então, Jerzy Grotowski, ele trabalha essa via negativa de vamos remover os bloqueios. O que está impedindo você de estar em cena absolutamente, de ser o centro absoluto da sua cena? E o objetivo dessa aprendizagem? Então, porque hoje, nesse mundo virtual, nesse ter na palma da mão o conhecimento, a gente precisa propor uma imersão dessa e ter consciência de qual é o objetivo. E um dos primeiros objetivos dessa aprendizagem é a consciência e a integração. Reconhecer o corpo como instrumento primordial da criação cênica. Então, o ator, e eu gosto muito, o meu amigo José Reis Neto, eu não sei se ele vai assistir esse vídeo, mas eu gosto muito quando ele fala da importância do corpo. Ele tem uma propriedade em falar do corpo do ator em cena, e talvez a gente, próxima conversa farinhada, a gente traga um pouco dessa conversa que ele tem, porque eu digo que hoje, na contemporaneidade dos atores e dos colegas que eu conheço, José Reis Neto, de Teresina, Piauí, hoje ele está em São Paulo, ele é um dos estudiosos de corpo, ele gosta de falar do corpo do ator. Então, o corpo é presença. Então, o ator precisa reconhecer seu corpo como instrumento primordial da criação cênica. Se o ator não entende que o seu corpo tem que estar em cena, não adianta ele fazer vozes, ele decorar texto milimetricamente, ele não vai conseguir mostrar uma verdade. O corpo precisa ser consciente em cena. Então, ampliar essa consciência corporal, vocal e integrada. Primeiro que você consegue colocar o seu corpo em cena, você vai conseguir trazer voz e sentimento também para a cena. Desenvolver presença cênica sustentada e prontidão interpessoal. Então, você precisa conhecer essa presença cênica, você precisa perceber que o seu personagem, ele precisa de corpo. Ele não precisa só da sua voz, ele precisa só dos seus gestos de levantar a mão. Ser ou não ser, essa é a questão.
Então, antes de falar o ser ou não ser, você precisa perceber. Hamlet estava com a caveira de uma pessoa muito querida, do bobo da corte. Então, imagina ele, o príncipe da Dinamarca, com o crânio daquele que muitas vezes fez ele sorrir, daquele palhaço que brincava, que fazia peripécias, piruetas para agradar a realeza. E de repente agora Hamlet estava com aquilo, o que sobrou, aquele crânio. Então imagina você pegar o crânio de um defunto, antes de você falar qualquer coisa, você tem sentimento. Então o seu corpo precisa mostrar essa verdade. Experimentar timbres, ressonâncias, sons não convencionais. Então, quando você permite que o seu corpo seja presente, seja instrumento primordial, você começa a perceber que você consegue experimentar timbres, vozes, perceber que o timbre para dor é diferente do timbre para alegria, para euforia. Então, consciência e integração. O segundo objetivo, a ação e a construção. Identificar e eliminar bloqueios e hábitos interpretativos rígidos. Aí a gente já vai para Grotowski. Né? Grotowski fala disso, eliminar bloqueios e hábitos interpretativos. Por isso eu gosto muito de um testemunho de um ator que ele, acho que é o Lúcio Mauro Filho, que interpretou, acho que foi o Leão, né, numa montagem lá em São Paulo do Mágico de Oz. E o diretor queria mostrar para ele várias outras interpretações de outros atores e ele rejeitou. Rejeitou porque ele não queria criar caricaturas, ele queria a possibilidade de construir o leão. Então, você vai interpretar um personagem, você pode até se referenciar em outros nomes, mas você tem que tomar cuidado porque você precisa identificar e eliminar bloqueios. Se você tem uma facilidade muito grande de imitar, então você tem que olhar, lapidar essas imitações para que você não faça caricaturas de interpretações. Para que você possa fazer. Eu recentemente assisti um jovem ator recém-formado, eu fiquei muito encantado com a interpretação dele, porque ele pegou um personagem que foi interpretado nada mais, nada menos por Paulo Gracindo. E ele conseguiu criar a interpretação dele, criar a verdade dele para o personagem. Eu falava isso para ele, parabéns porque você pegou um personagem que tem um peso muito grande, porque é um personagem que ficou imortalizado na televisão brasileira por Paulo Gracindo, e você não fez caricatura, você não copiou, você construiu. Então essa identificação de bloqueios, essa eliminação, você perceber isso. Limpar a interpretação, para que você possa construir algo verdadeiro, algo conciso e que chame a atenção do público. Relacionar diretamente impulso físico, movimento e vocalização. Eu gosto muito de Paulo Altran, uma das grandes referências que eu trago para minha interpretação, porque antes dele fazer qualquer movimento em cena, ele sente, ele entra, e para ele virar a cabeça para a direita ou para a esquerda, primeiro ele sente. E ele fazia o público sentir com ele. Então, cada gesto, cada movimento, cada palavra, cada vocalização é sentida pelo ator em cena, para que o impulso físico dê ao movimento e à voz sentimento e verdade. Elaborar e executar uma partitura física e vocal orgânica, que a gente tem falado, né? Então, a ação e construção é você criar essa partitura física, vocal, de forma orgânica, natural, e não como cópia, não como caricatura. O que você tem no roteiro é para que você faça algo orgânico, verdadeiro, e não simplesmente uma caricatura do personagem. Aplicar os princípios estudados em textos e composições dramáticas. Então, você precisa estudar o texto e não é só decorar o texto. Não é só decorar o texto, você precisa estudar
entender, buscar laboratórios de como aquele personagem. Eu tive um aluno do curso livre de teatro da Academia de Atores Livres que eu passei para ele, ele não tem vivência nenhuma de Jogo do Bicho, do Morro Carioca, mas eu dei a ele um personagem que era um malandro do Jogo do Bicho Carioca, uma obra de Dias Gomes, né? Então, pensa a complexidade, mas buscar isso daí, foi buscar estudar o que era aquele personagem. Antes de conhecer o texto, ele precisava entender o que era o movimento corporal daquele bicheiro, para que aí sim ele pudesse trazer o corpo para o texto, trazer essa construção de ação com o que ele ia vocalizar. Então, os dois objetivos da nossa imersão é exatamente isso: consciência e integração, ação e construção. E a trilha do curso são, primeiro, 4 módulos, que vai passar pelo abismo, nessa ruptura com o teatro convencional de conceitos de Artaud e Grotowski, porque os dois eles rompem com o convencional do teatro para falar do ator, falar do corpo do ator, falar da limpeza, de retirar bloqueios. O módulo 2, o corpo disponível, corpo cotidiano versus cênico, corpo cênico. Tensão, relaxamento, peso e eixo. O módulo 3, a via negativa, a identificação e a remoção dos bloqueios, nessa autocrítica e o controle, que Jerzy Grotowski traz dentro da sua construção do ator. E, por último, o módulo 4 vai falar de corpo e voz, respiração, apoio, vibração e voz como extensão direta do corpo. E eu não falo aqui que eu sou o grande exemplo para esse módulo 4, eu vou buscar muito de outros que são melhores que eu, no trabalho, no trato com a respiração. Os cantores são grandes exemplos para que a gente possa entender esse módulo 4. Porque a respiração e o apoio, o estar de pé, o saber sentar e continuar trabalhando a respiração para que você não perca a cena. Então, 4 modos que vai desde o abismo, desde a ruptura com o teatro até a respiração e a vibração e a vocalização. O módulo 5 ao módulo 8, a gente vai passar por momentos assim. Primeiro, além da palavra. Sons, gritos, timbres e dimensão fisicamente sensorial da voz. Então, os sons que você vai produzir, os timbres, vão ser sentidos. O seu corpo tem que sentir a cena para que assim a sua voz sinta também o que o seu corpo sentiu e você vocalize de forma orgânica. Palavra e ação. Módulo 6. Dicção, ritmo, pausa. Se você precisa entrar em cena eufórico e diminuindo, ou diminuir e acelerando, você precisa construir essa dicção, esse ritmo. No módulo 7, impulso e ação. Ação física, reações e construção da partitura cênica. Então, a ação física, as reações, impulso. Viu que você teve toda uma caminhada com respiração, voz, ritmo, para que agora você comece a unir essa ação física e essas reações ao que você aprendeu com a respiração. E o módulo 8, presença, escuta, prontidão, silêncio, sustentação de energia em cena. Então, tudo parte da presença. Essa presença precisa o quê? Escutar. Velho aprendizado da professorinha do primário. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais, fale menos. Então, o que você vai vocalizar, primeiro tem que acontecer aqui, ó, na escuta, na prontidão.
O diferencial metodológico dessa nossa imersão, se é que aí aqui eu já entro numa proposta bem informativa, e você que assistir e que conhece mais de Grotowski e de Arthur, por favor, compartilha, e se eu, de repente, deixei passar alguma coisa, fala. O que é o diferencial metodológico que eu quero apresentar aqui? Essa via negativa. Retirar antes de acrescentar. Em vez de ensinar o ator a fazer mais ou acumular trejeitos, o método investiga o que está impedindo o corpo e a voz de agirem com liberdade. Visa a eliminação de gestos parasitas, tensões desnecessárias, autocensura, medo de parecer ridículo e maneirismos interpretativos. Então, a proposta é primeiro antes de você fazer mais. E eu tinha muito isso quando eu comecei, porque eu comecei apaixonado muito pelo método de Stanislavski. E ele fala em algumas das coisas do seu método que você exagerar é melhor do que você não ousar. Mas quando você vai passando pela experiência, pelo estudo, você percebe que nem sempre você deve exagerar. Nem sempre. É melhor você acumular, né, do que fazer mais, do que acumular, você começar a investigar, a sentir primeiro. Perceber o seu corpo em cena, para que o seu corpo vocalize com liberdade. Né? Eliminar aqueles gestos parasitas, aquelas tensões. Por que você tem que pensar que pânico você vai com a mão na cabeça? Calma. Construa uma verdade. Há reações e reações na organicidade do gesto. Então, o diferencial é que a gente quer realmente isso, limpar a ação do corpo, para que o corpo sinta primeiro e a vocalização seja mais orgânica. Os pilares do treinamento psicofísico, né? Então, porque a gente vai trabalhar com essa psicologia e do físico, né? Primeiro, o impulso e ação. O movimento que nasce antes da palavra, reação viva a estímulos internos e externos para uma cena orgânica. Então, vem de dentro. O corpo sente e reage, e essa reação é externalizada. Voz corporal, exploração de ressonadores físicos, timbres e respiração sonora. A voz compreendida como vibração no espaço. Então, muitos atores já famosos falam muito disso, dessa voz corporal, de sentir. Você sente. Você respira. E essa respiração passa a ser sonora e vai soltar e emitir timbres que vão ser compreendidos com a vibração do espaço, com as reações que o seu corpo vai emitir de forma mais orgânica e mais limpa. Estado de prontidão. Para você ter impulso e ação, voz corporal, tem que ter estado de prontidão, presença cênica, escuta profunda, sustentação de energia e relação viva com o espectador e o parceiro. Certo? Por isso, muitos diretores na televisão, no cinema, têm sofrido com a continuidade. Por quê? Porque está faltando estado de prontidão, presença cênica e perceber, sentir a cena, para que você possa sustentar a mesma energia na transição das cenas. A expressão sensorial. Nós parece que deu algum probleminha na imagem que estava aparecendo, mas vamos falar sobre isso. Então, a voz além da palavra. Inspirado nas teorias de Antonin Artaud, o ator investiga a sonoridade anterior ao significado gramatical. Sussurros, gritos, respiração sonora, sons guturais, ressonadores corporais e modulações de timbre, exercício, dizer sem fala, comunicação de intenções e emoções puramente por som e ritmo. Então, aquilo que a gente falou, primeiro seu corpo sente. Primeiro o seu corpo sente, primeiro você deixa o corpo sentir para que as reações venham de dentro. Os sussurros, os gritos,
venham vocalizados na respiração, certo? Para que seja algo orgânico e não algo jogado ali sem verdadeiro sentido ao corpo, que aí você não vai comover o público, você vai arrancar talvez risos de zombaria, mas para que você impacte o povo, para que você derrube a quarta parede, como dizia o nosso saudoso Bertolt Brecht, né? Um grande nome também quando fala de quebrar a quarta parede. Sentir sem falar. Construção de partitura, da ação física ao texto. A etapa final do curso une corpo trabalhado à palavra, criando uma pequena composição individual ou coletiva. O participante encadeia impulso, movimento, som e ação física em um fluxo orgânico, né, aplicável a monólogos, poesias ou fragmentos teatrais. Então, você primeiro sente, e ao sentir, você vai deixando nascer o impulso do movimento. Olha a leveza da imagem, por mais que foi gerada de inteligência artificial, então você percebe que a gente está falando, o corpo físico do teatro, ele primeiro sente. E ao que ele sente, ele vai externalizando em gesto, em sons, em organicidade. E, por fim, a gente tem aqui o resumo da carga horária do que a gente quer propor nessa imersão. É um módulo de fundamentação em corpo, né, que é o módulo 1, 2 e 3. São 6 horas, né, 2 horas para cada módulo. Voz e articulação, que é o módulo 4, um módulo maior, 8 horas, porque a gente quer que são 3 módulos, módulo 4, 5 e 6. Né? Então, a gente vai distribuir esses 3 módulos aí em 8 horas de experimentação, de vivência. A atuação em presença são 2 módulos, né? 2 horas cada módulo, né? O impulso e o estado de presença. E a prática final, criação de cena, apresentação, que a gente quer que cada um possa vivenciar isso, criar. Porque todas as propostas que a Academia de Tríade oferece de formação, elas culminam com a criação de cena. Nem que seja um monólogo que vai ser gravado e vai para as redes sociais. Vai para a nossa página no Instagram, vai para a página pessoal do ator, para que vire portfólio, para que o ator possa se ver, se autoavaliar e, quem sabe, outros diretores, até mais experientes do que eu, possam dizer o que precisa ser limpado. Porque é um processo. Eu estou sempre me construindo em cena e sempre ouvindo, olha, Renato, você pesou nisso, você precisa aliviar isso, você precisa melhorar isso. Então é sempre bom. E, por fim, a Academia de Atores Tríade quer fazer essa proposta de formação, o ator em estado de presença. Uma formação teatral de 20 horas. Então, esse é o nosso telefone, nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que você possa acompanhar os trabalhos do Renato Farinha, dos alunos que passaram pela nossa formação. Não somos ainda nenhum grande campeão de cinema, de TV, mas estamos aqui querendo oferecer o teatro, o tradicional teatro que é gostoso. Esperamos que vocês possam deixar seus comentários, que vocês gostem, e até a próxima Conversa Farinhada.